Bom, gente, no final eu vou abrir para vocês perguntarem, tá? Se quiserem também fazer alguma pergunta no meio aqui da apresentação, é mais fácil colocar no chat, eu vejo aqui que está piscando e já corro lá para ver. Vou deixar mutado para ficar melhor o som aí para vocês, para não dar muita interferência. E, bom, hoje, né, estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre o HACCP. Nós temos aqui na Life Quali uma formação em HACCP que vai desde o início, né, de formação da equipe, de metodologia, até uma formação mais estratégica, onde a gente fala, tem um olhar mais para indicadores, de acompanhamento, fazer com que a ferramenta esteja sempre ativa, sabe? Então, nós temos do início ao fim, né? Para quem quer começar do zero, até para quem já tem o plano, mas quer fazer isso, fazer parte do dia a dia. Porque eu vou falar para vocês, o que mais acontece, e talvez alguns concordem aqui comigo, o que mais acontece é a gente faz aquele plano e ele fica guardadinho lá. E ele fica no computador, ele fica no papel, ele não serve para muita coisa. Nós mesmos ali que estamos à frente da área da qualidade, a gente olha para aquilo e a gente fala, mas o que é esse monte de coisa que eu fiz, né? Para que serve tudo isso no final das contas, se não for para mostrar para um cliente, se não for para mostrar numa auditoria? Parece que a gente não vê muito propósito. Não sei se alguém se identifica com isso. Faz aquela papelada e fala, né, para quê? Para que, afinal de contas, tem tudo isso? Outra coisa, não sei se vocês passam por isso, se sou só eu, mas a dificuldade da gente conduzir reuniões da equipe e fazer as pessoas se envolverem, porque diz a lenda que o HACCP é uma ferramenta que deve ser composta por pessoas com conhecimentos diferentes. Então, é uma ferramenta multidisciplinar. E aí a gente tem que montar aquela nossa equipe multidisciplinar, que o nome é super bonito e tal. E aí, na prática, essa equipe também só serve para ficar lá o nome no Excel, lá no plano no Excel, sei lá onde vocês fazem, não sei onde vocês fazem o plano de vocês, mas fica lá aquele nome bonito, guardado, e assim que é. Né? Será que sou só eu que passo por isso? Será que alguém se identifica com isso? O HCCP virando só papelada na nossa vida. E isso é algo que sempre me incomodou, né? Isso sempre eu parei para refletir em cima disso, para mudar, para pensar em estratégias, para ver como que a gente pode conduzir isso de forma diferente. Porque não dá, né, gente? Não dá para a gente ficar fazendo um negócio que só serve para mostrar numa auditoria. Tem uma empresa que eu atendo, que eu faço acompanhamento com eles praticamente todos os anos, mas é engraçado, porque eles me chamam assim, quando está faltando um mês para renovar a certificação, eu vou lá. E a gente dá aquela geral e tal, faço uma revisão, já conheço, é uma empresa que eu atendo há muito tempo. Aí, o que que é quando eu chego lá? E aí, gente? Aí, evoluíram com as reuniões? Como é que foi? Ah, a gente não fez nada de reunião. E aí, sai correndo fazer um monte de ata fake. E a gente faz coisa sem propósito algum. E eu vou te falar, né? Vou falar para vocês. A gente perde um tempão. Quanto tempo não se perde fazendo coisas por fazer? Só para mostrar numa auditoria, só para mostrar para um cliente. Vamos pegar esse tempo perdido e usar de alguma forma mais eficiente, né? Então é isso, esse é sempre um motivo assim de muita angústia. Eu sempre pensei o HCCP em fazer a nossa formação aqui em cima disso, pensando nisso. E eu fiz essa reunião para despertar esse interesse e trouxe um tema que eu vou tratar com vocês aqui, que é as reuniões da equipe. Isso aqui é o coração do nosso HCCP. E a gente não liga muito para isso, a gente faz a equipe lá só no começo, coloca um monte de nome lá e fica por isso. Então, a gente vai fazer uma reflexão e eu vou entregar aqui para vocês também um documento que vocês vão poder usar, tá? Então, é um treinamento bem prático para que vocês tenham uma ação, que vocês saiam daqui com uma ação para fazer, para melhorar o HCCP de vocês. Tá? Vocês saiam daqui diferente
do que vocês entraram. E tudo isso para falar e para conscientizar da importância do método HACCP bem feito. Tá? Então, o objetivo da gente estar aqui hoje é falar sobre esse método, falar sobre essa ferramenta. Eu vou mostrar para vocês, o Luciano vai compartilhar aqui com vocês o link do nosso HACCP, que não é uma formação tradicional. A gente tem esses pilares, a gente conduz dessa forma, e eu trouxe aqui um pedaço disso. E eu sei que hoje, independente, mesmo que vocês, não vou fazer treinamento, eu não quero, vocês vão sair daqui com alguma coisa prática para fazer. Isso eu garanto para vocês. E já vão colocar a mão na massa, tá? Bom, então, gente, eu coloquei isso daqui, enfim, eu sei que tem muita gente aqui que já são alunos, pessoas de empresas que eu faço consultoria. Então, vocês já conhecem, né, gente? A gente já conhecem bem aí, mas algumas pessoas são novas aqui. Então, é só para falar rapidinho que o nosso foco aqui é a parte da gestão da qualidade, segurança de alimentos, tudo que está dentro disso, normas internacionais, os métodos, HACCP, Food Defense, alergênicos, auditorias, tudo que está dentro desse guarda-chuvas aí a gente faz. E eu sei que muitos conhecem, já viram também, tem pessoas que já têm o livro, né? Já leram, eu fico muito feliz com os feedbacks. Esse livro, justamente, eu escrevi, publiquei ano passado, justamente por causa disso. Sempre essa minha insatisfação em ficar fazendo coisas só para cumprir tabela. Falo, mas que vida é essa nossa da qualidade que a gente só faz papel, né? Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou. E também sobre isso, eu falo sobre isso no livro, né? Essa nossa virada de chave, sabe? Eu falo que é a virada de chave que a gente tem que fazer. E o HACCP, gente, é um negócio, um programa que a gente pode usar para virar essa chave. E podemos começar hoje aqui no que eu vou falar para vocês. Estou vendo aqui se tem alguma pergunta. A Flávia falou aqui, amei o livro, agora preciso colocá-lo em prática. É isso aí, né, Flávia? E a gente tem que... Eu falo 50% está lá, mas os outros 50% é de cada um. A Gleiciane também falou, sua didática cativa. Obrigada, Gleiciane, obrigada mesmo. A Juliana está perguntando aqui o nome do livro. O nome do livro é esse aqui, ó. Atitude de Impacto. Esse aqui é o livro. Fiquei muito feliz de poder escrever, compartilhar ideias assim que eu coloco em prática. Então, não é coisa que eu estou inventando, não é coisa da minha cabeça. São coisas que eu fico ali sofrendo, igual todos vocês aí, que a gente fica fazendo só papel e a gente não evolui como profissional. E isso deixa a gente frustrado, né? Então, foi em cima disso. E justamente aqui, gente, a equipe... Eu vou falando e de vez em quando eu dou umas pausas para olhar o chat, tá? Então, essa questão da equipe, né? Montar a equipe multidisciplinar, eu coloco aqui 3 perguntinhas, né? Que a gente deveria fazer para nós mesmos e pensar o que eu estou fazendo por isso. Que é, primeiro, como fazer as pessoas se interessarem mais pelo processo? Como que a gente vai conseguir isso? Como evitar que as pessoas da equipe fiquem perdidas sem saber o real motivo de estarem participando dessa atividade? E por que é realmente necessário ter essa equipe? Porque às vezes fala a verdade, né? Eu não sei. Eu, às vezes, tenho uma sensação assim, para que eu tenho essa equipe? Nem precisa, é a qualidade que faz tudo. A qualidade pegou o plano, escreveu o plano, fez o plano. Para que eu tenho essa equipe? Então, a gente fica mesmo martelando em cima disso, mas por que isso acontece? Porque a gente faz o processo errado, gente. A gente teima em fazer errado, porque a gente acha que dá menos trabalho. É aquela coisa, não, até eu ensinar a pessoa, até a pessoa querer fazer, e eu vou ficar perdendo um tempão, deixa aqui comigo que eu vou fazer isso sozinho. A gente tem essa sensação, mas não é o caminho. Não é o caminho, eu posso afirmar isso para vocês. Então, vamos tentar responder essas perguntas, vamos tentar sair daqui com alguma coisa prática, né? Vamos tentar colocar alguma coisa desse HACCP aí para rodar. Bom, gente, vou começar respondendo as perguntas, vou trocando aqui umas ideias com vocês.
Primeira coisa que eu acho que isso aqui vale para qualquer coisa, né? Na vida que a gente faz, que é conhecer as regras do jogo. Hoje ainda estava falando com uma empresa que, um cliente, né? Numa reunião de consultoria, falando sobre isso. A gente estava falando sobre regras de higiene. Como estabelecer as regras de higiene? Não, porque não adianta. Aqui a gente liberou celular para os encarregados, mas as pessoas da produção não podem. Aí as meninas da qualidade, elas querem usar esmalte, estão usando esmalte, mas as meninas da produção estão indignadas que as meninas da qualidade estão usando esmaltes e por que elas não podem usar? Então, as meninas da qualidade não podem usar esmalte. E aquela briga, aquela discussão. E eu falo, gente, isso foi combinado? Isso foi comunicado? As pessoas sabem o porquê? As pessoas conhecem as regras do jogo? Que é justamente isso. Se a gente faz um planejamento, e a gente pode sim, dentro da questão da higiene, a gente pode ter orientações diferentes para uma pessoa que manipula alimentos diretamente, para uma indústria de embalagens, para uma pessoa que entra eventualmente na produção. Claro que a gente pode, deve fazer essas diversificações. A regra ela não precisa ser uma única, fixa para todo mundo. Tudo depende do risco. Mas a gente tem que deixar isso claro, a gente tem que comunicar isso bem desde o início, desde quando a pessoa começa a trabalhar e todo momento que a gente fizer treinamentos ou, melhor dizendo, criando a cultura de segurança de alimentos. Sei que eu tenho alguns aqui que fazem parte do nosso programa de cultura de segurança de alimentos, que é uma construção também contínua, né? Então, você realmente explicar o motivo, explicar o porquê é desse jeito, por que essa regra foi estabelecida, por que tem diferenças, para que fique claro. Então, o que falta no HACCP é as pessoas conhecerem as regras do jogo, porque elas não sabem também. Assim como eu dei o exemplo de higiene, isso vale para qualquer coisa. As pessoas não sabem, gente, não sabem o que elas estão fazendo ali. Só a qualidade é que sabe. O resto está mais perdido que não sei o quê. E não é só para a questão do HACCP. Eu até compartilhei aqui um slide que eu não sei se algumas pessoas até chegaram a ver, mas eu tenho feito muito isso. Eu tenho feito um trabalho de base com as equipes que eu trabalho nas empresas, que é sempre mostrando, fazendo um elo de ligação com o que elas fazem, com as responsabilidades delas. Porque cada um vive lá no seu quadradinho, na sua bolinha. Ela é a manutenção, o comercial, o RH, a produção, cada um no seu quadradinho. E dificilmente a gente consegue trazer essas pessoas para junto da gente. Então, quando eu falo em conhecer as regras do jogo, faz parte da nossa atribuição enquanto gestão da qualidade fazer esse link, né? Por exemplo, falar para a manutenção que, além de tudo que ela tem que fazer, ela tem que ter um olhar para essa parte no que diz respeito. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? A questão do uso de graxa de grau alimentício, o porquê, como, a higiene, os controles que devem ser feitos de manutenção preventiva, corretiva, as contaminações cruzadas, que muito tem influência da manutenção, né? Porque o pessoal da manutenção tem aquela cara assim, e mexe com a coisa suja. E aí entra lá dentro, entra na indústria. E o que a gente faz? Então, tem muito essa percepção de o pessoal da manutenção está levando contaminação lá dentro. Então, a gente tem que trabalhar, e realmente é um tema que a gente tem que trabalhar com o pessoal da manutenção. Aí o RH, né? O RH ele tem muita relação com a parte de segurança de alimentos, com a parte de treinamento, de responsabilidades, de organograma, satisfação dos colaboradores, que é algo que a gente tem que trabalhar muito fortemente, inclui aqui até questões de food defense. Aí temos lá o comercial, com toda a parte de gestão de reclamação, de satisfação dos clientes, todo o controle que eles têm que ter, tem uma interface muito grande. Produção nem se fala, produção tem muita coisa, né? A parte de higiene dos colaboradores, layout, limpeza, estrutura, processo, reprocesso, tantas coisas que tem interface que sai do quadradinho
que eles têm de trabalho deles, sai daquele quadradinho e abre mais a mente. Então, isso aqui é um exercício, gente, que eu convido vocês a fazerem, sabe? Isso aqui são só exemplos soltos, mas todas as áreas dentro de uma empresa têm essa relação aqui. Todas, abrir para todo mundo, P&D, controle de qualidade, todas as áreas mostrando, fazendo assim um mapa mental, fazendo uma tabela, mas mostrando para as pessoas a relação que elas têm com isso, sabe? Isso tem a ver com as regras do jogo, porque as pessoas elas não sabem. Ah, isso então que tem a ver, isso que eu sou, esse é o meu propósito dentro dessa coisa toda aqui, porque tem empresa que é certificada numa norma e as pessoas das áreas nem sabem para que serve aquela norma. E isso é mais do que comum acontecer. Então a gente precisa ir quebrando isso, isso é um trabalhinho de formiguinha, sabe? Então eu venho falando muito isso. Eu sei que vocês estão à frente aí dessa área, então trabalhem com isso, trabalhem mostrando as regras do jogo, falando para as pessoas o porquê elas estão ali. E aí vem um passo importante da formação HACCP, que é algo, gente, que eu fiz no nosso treinamento, isso está muito legal, e eu vou mostrar para vocês aqui a ideia. Vocês podem fazer isso internamente, que foi uma organização dos temas. Vocês já não sentiram, quando fazendo treinamento com a equipe HACCP, que estava todo mundo boiando? Que só o pessoal da qualidade que entendia? Quantos treinamentos eu já dei, gente, de HACCP, e eu ia falar de análise de risco, aí pegava lá estudo dos perigos, análise de risco, explica a metodologia, e o pessoal, assim, não conseguia assimilar, não conseguia entender porque o plano HACCP tem um método, e é um método repetitivo. Você olhando assim, parece, gente, isso aqui, ou coisa, né, não dá para otimizar? Isso, dá vontade de enxugar o negócio. Mas é a metodologia e tem um objetivo de ser daquela forma, porque realmente a gente pensa etapa por etapa, né? A gente faz um estudo. Hoje em dia, tanta coisa que entrou nisso, né, gente? Olha, entrou as contaminações intencionais que têm que ser tratadas no HACCP, por causa do food defense, por causa da fraude. Aí entre os radiológicos, os alergênicos já faz um tempo. Então, a visão, quando você estuda perigos, ela precisa ser... as pessoas precisam realmente ter uma visão um pouco além, né? Do que aquilo ali. Sabe aquela perigo físico, cabelinho, sujeirinha, né? Uma madeira que soltou, um metal. A gente tem que buscar mais coisas. Isso faz com que a gente fique mais crítico, que a gente tenha interesse em buscar informações de recolhimentos que aconteceu no mundo, situações de contaminações das mais diversas possíveis. Então, a gente tem que abrir a nossa mente. A ferramenta, ela agregou muita coisa. E hoje a gente tem códex alimentares de um lado e a gente tem a FSSC do outro. Quem segue a norma FSSC tem as particularidades dela, os PPROs. Quem segue Codex e é certificado em outras normas é diferente. Tem empresas que são certificadas em 2 normas. Eu atendo empresas nessa realidade. E a gente tem que integrar tudo isso. Aí você vai exportar para os Estados Unidos, tem o FISMA. Você tem que integrar tudo isso. Não existe mais aquela metodologia Codex separadinha, o FSSC separadinho. Então, a gente tem que conhecer tudo, tem que ter uma visão. Essa construção... No treinamento nosso, depois vocês vão conhecer, eu faço toda essa integração, porque não adianta separar mais as coisas, é uma coisa única. E essa parte da organização dos temas, na hora que eu estou treinando, é tão importante para não acontecer isso, porque as pessoas, elas realmente, nesses temas muito técnicos, eu vou pensar num perigo radiológico, eu vou pensar no próprio alergênico, o pessoal fica boiando. Gente, e boia bonito, né? Aqui, o que eu fiz? O que eu fiz na minha organização? E vocês podem fazer isso, porque tem muita gente que faz treinamento interno, que é da qualidade, treina. Não vou fazer um treinamento fora, vou treinar. Isso pode acontecer, né? Mas a gente que está conduzindo e organizando, isso aqui é uma dica muito interessante de você dividir a sua formação em temas que são mais técnicos
em temas que são menos técnicos, que eu chamei que eu vou formar a equipe completa, mas eu vou voltar no mais técnico. Por quê? Se você dividir seu HACCP, como eu fiz no nosso, em módulos, você consegue trabalhar os temas de maior relevância com quem conhece do assunto. E aí não vai ter a pessoa não vai ficar viajando. Então, o pessoal que é mais técnico, um pessoal do P&D, pessoal do controle de qualidade, da produção, dependendo da formação, tem uma formação mais técnica, vai conseguir entender isso melhor. Então, aqui você vai poder abrir a parte de equipamentos. Talvez, por exemplo, se você pegar manutenção, talvez o pessoal da manutenção poderia ter mais conhecimento aqui do equipamento, mas essas outras questões, para que você vai ir a fundo nisso? A pessoa só vai ficar perdida na história, né? Então, por exemplo, o que seria de mais técnico? Todo o estudo de equipamentos, dos contaminantes radiológicos, a parte toda de legislação que a gente tem que levantar, que é toda aquela parte prévia do HACCP, fazer ficha técnica, todo aquele detalhamento, para que se você tem uma pessoa da área de compras, eu tenho equipes HACCP que colocam-se pessoal de compras, RH, comercial, o que eu acho muito bom. Só que a gente tem que organizar isso, porque se você falar dessas coisas todas para esse pessoal, eles vão ficar perdidos. Então, não adianta. Aí, a parte mesmo essa parte toda, que é a base do HACCP, que nós temos que ter a base, né, de food defense, fraude, alergênicos e monitoramento ambiental. São 4 análises de risco, que são a base para o nosso estudo do HACCP. Daqui saem os perigos que eu falei para vocês, que a gente tem que tratar hoje, que eu preciso ter um olhar, os perigos intencionais. Então, essa base toda, como é que você vai exigir isso aqui de todo mundo, da equipe igual? Mesmo a parte do detalhamento de perigos e riscos, sabe aquela planilha grande no Excel? A gente compartilha no nosso treinamento ela é enorme. Aí alguns aqui acho que já tem ela, já fizeram com a gente. Tem lá todo o detalhamento. O pessoal do comercial, sei lá, compras, às vezes até dependendo da própria produção, dependendo da área, não vai entender muito bem aquele documento inteiro. Mesmo a parte de categorização da árvore decisória, e vira aquela salada, ninguém entende nada. É simples, mas ao mesmo tempo é complicado para você explicar isso para a pessoa entender. E aí eu vou perguntar para vocês, gente, para que todo mundo tem que saber tudo? Para quê? Não há necessidade. Faça essa organização que vai ajudar vocês. Não que as pessoas não possam fazer todo um treinamento. Lógico que pode, mas que ela tenha consciência de que, olha, você pode conhecer tudo, mas o que você realmente tem que saber e tem que focar para você poder contribuir conosco é nesse ponto. Aquilo vai muito das regras do jogo, porque cada um está dentro da sua área, tem um conhecimento, né? Então, eu coloco aqui temas que a gente pode discutir com todo mundo, envolve a parte de responsabilidades das equipes, o escopo, como que a gente define um escopo de HACCP? Isso parece simples, mas dá confusão. Um escopo é uma linha, um escopo é um produto? Como que a gente define isso? Isso todo mundo tem condição de saber. A parte dos programas de pré-requisitos, que nós precisamos conhecer de uma forma geral, os programas de higienização, de manutenção, de higiene, de pragas, não no seu detalhe, na sua especificidade, não, no seu objetivo, isso todo mundo tem condições de saber. A parte dos perigos, algo muito legal para vocês colocarem com a equipe e que eu tenho feito é o brainstorming dos perigos. Brainstorming dos perigos e das medidas de controle, que são aqueles momentos que a gente se reúne com a equipe quando a gente está implementando, quando a gente está construindo o plano, sabe? Então, estamos em construção ou em revisão, que às vezes você já tem, mas está fazendo a revisão. Então, pega essa equipe toda e, estamos em revisão ou estamos em construção do plano. Vamos fazer um brainstorming dos perigos? E cada um fala lá o que quer, você vai escrevendo, você vai... Não importa, você não precisa entregar aquela planilha grandona com todas as etapas. Não, faz isso de uma forma geral.
como um exercício mesmo. O que você acha? O que você visualiza dentro da sua área de mais perigos? E os controles, e as medidas de controle? E abre isso numa conversa, um brainstorming. Esse é um exercício legal. Todo mundo vai poder contribuir, todo mundo participa, gente. Comercial, compras, RH, todo mundo dá a sua contribuição e as pessoas saem dali vendo um objetivo, sabe? Ah, legal, estou aqui, contribuí, foi bacana. E não foi um negócio, né? Porque normalmente as reuniões, elas meio que a gente obriga as pessoas a irem, o pessoal vai lá, só cumpre tabela e pronto. Então, criar esse tipo de relação com a equipe completa é interessante. Para que você vai ficar discutindo com todo mundo a parte das fichas técnicas de estudo de legislação? Não tem necessidade, aqueles estudos preliminares. Aquilo lá divide. Quem é da qualidade vai fazer, quem é do P&D, e quem tem a competência para fazer, que faça. Eu não preciso ficar falando sobre tudo. Mesmo a categorização, eu não preciso ficar gastando tempo explicando a árvore decisória. O que as pessoas precisam entender, de um modo geral, é que eu tenho perigos e alguns perigos são mais importantes que outros, são significativos. E, sendo assim, eu preciso, então, eleger quais as medidas de controle que mais se relacionam com esse perigo significativo. E, em cima delas, é que vai ser o meu olhar. É isso, no fim das contas, que o pessoal todo tem que saber. Para você evitar justamente esse desinteresse, porque as pessoas, elas se desinteressam pelo tema, pelas reuniões, porque elas não conseguem enxergar uma forma de contribuir. Então, depois, a parte de validação do plano, calibração, monitoramento, calibração quando tem algum equipamento, enfim, de medição ali, todo o monitoramento, a verificação, aqui comeu um A, toda essa parte aí sim, as pessoas todas, é legal que elas participem, com toda certeza. Porque você está aqui, depois que você fez todo o filtro, que é todo o estudo, a gente faz um trabalho em cima dos controles, das medidas de controle. E aqui sim, principalmente aqui, gente, verificação estratégica, que é algo que na nossa formação, como eu falei para vocês, nós temos a formação desde construir todo o plano até fazer a gestão do plano, que é justamente criar indicadores, mostrar para as pessoas como fazer o acompanhamento, e eu vou mostrar para vocês agora. Na prática, eu vou abrir uma ata e vou compartilhar com vocês, que é o pós, sabe? Depois que eu montei o plano todo, o que eu vou fazer com essa equipe toda? Porque a equipe, ela pode contribuir no momento da construção em alguns pontos, como eu falei, nesses brainstormings aqui, sabe? Ajudar a pensar. Mas a organização ali, aquela papelada toda, que é o método, gente, não tem como fugir, vai acabar ficando para alguém organizar, alguém qualidade, né? Vai acabar. Mas a ideia de depois a gente manter esse plano vivo, fazendo a verificação estratégica, aí é que vai fazer a diferença. E também tem a parte de divulgação do HACCP. Divulgar a ferramenta é muito importante. Para isso, todas as pessoas têm que conhecerem. Se você tem 10 pessoas na equipe, eles têm que conhecer. E se sintam felizes se eles entenderem o propósito da ferramenta, entenderem os principais perigos e as formas de controle dos perigos. É isso que todo mundo tem que saber. E não ficar desgastando, né, a galera com toda aquela coisa técnica. Eu vou ver aqui no chat que eu pulei, acho que algumas perguntinhas. Deixa eu ver, o Marcos aqui. Sou seu fã profissional. Obrigada, Marcos, viu? Tem fãs. A Gleiciane está perguntando se eu vou disponibilizar. Sim, eu vou disponibilizar esse PDF e também vou disponibilizar o que eu vou mostrar já na sequência, que é a ata, tá? O Luciano vai me ajudar nisso aí. O Alexandre está falando que fica sempre para a qualidade. É isso aí, gente. Somos nós, é o pessoal da qualidade dominando. Não tem jeito, mas eu não estou dizendo que a gente vai tirar nossa responsabilidade, mas a gente tem que mudar. A gente tem que mudar a forma que a gente vem conduzindo, tá? O Luciano aqui depois vai colocar para nós o que eu estou falando do HACCP, do treinamento que eu estou falando para vocês desde o início também. Ele já avisou aqui que vai mandar depois. Então, tá tudo certo. Então, vamos lá, vamos continuar.
Planejar e definir temas das reuniões previamente. Ainda continuando a história, né? Primeiro, falei aqui já para vocês sobre organizar isso melhor, distribuir essas atividades, não ficar falando de tanta coisa técnica para todo mundo. E importantíssimo isso aqui é a gente ter definir esses temas, gente, com antecedência. Eu tenho que definir isso. Parece bobeira isso aqui, mas a gente acaba atropelando, a gente faz. Isso já cansou de acontecer comigo. Empresas que eu tô ali junto, né, fazendo trabalho de desenvolvimento, e a gente deixa marcado o dia. Dias das reuniões da ESA. Ninguém sabe nem o que vai fazer lá. Gente, mas como assim? Tem essa reunião para quê? O que a gente está fazendo aqui? Então, a gente tem que definir. Isso é muito legal, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês já, eu vou abrir aqui o documento. Bom, pensando mais algumas nessas as perguntas, as inquietações lá do início, tentando respondê-las, né? Por que ter essa equipe? Então, bom, aí vem uma resposta que eu falei no início para vocês. Acabei de ver aqui, ó, eu fazendo coisas aqui, ó, coloquei um C cedilha aqui. Gestão estratégica. Isso aqui, olha, é o que eu falei desde o início. Eu já respondi essas perguntinhas para vocês, mas vamos lá. A nossa luta é aqui, papel versus gestão. A gente não sabe, qualidade, gestão da qualidade, garantia da qualidade. A gente não sabe se nossa responsabilidade é fazer papel, guardar papel, mostrar papel, ou se é uma atividade de gestão. A gente não sabe muito isso, e na verdade nem as pessoas sabem disso. Os nossos gestores, ou líderes, ou sei lá, dependendo de onde você está ali no organograma, os diretores, as outras áreas, ninguém sabe. Ninguém, nem a gente, muitas vezes, né? A gente fica, afinal de contas. Eu, como nas consultorias, muitas vezes eu me pergunto isso: o que essa empresa está querendo? Ela quer, será só o papel ou ela está querendo algo a mais? E às vezes a empresa só quer o papel também, porque nem sabe que toda essa ferramenta e esse estudo pode trazer dados interessantes, resultados. A verdade é essa, o pessoal não sabe. Então, olha como que vai longe o negócio. A gente fica nessa briga aqui, ó, papel versus gestão. Onde que eu tô nessa? Aí eu mudo a pergunta agora. A minha pergunta, e é o que eu faço isso para mim e faço para vocês. Onde é que vocês querem estar? Enquanto profissionais, vocês querem ser as pessoas que cuidam do papel ou vocês querem ser uma pessoa que é mais estratégica, que tem esse lado da gestão, que avalia, analisa resultados? Porque papel, gente, vamos combinar, qualquer um faz papel. Papel você preenche ali, o papel aceita qualquer coisa, papel você faz atas fake, registros fake, se você quiser, você monta um sistema de gestão no papel. Só que isso não tem consistência, isso não tem continuidade. Isso, além de. Vamos pensar na prática primeiro. Na indústria, isso aí uma hora vai furar, uma hora vai dar problema. Uma hora, numa auditoria, isso vai aparecer. Não existe, não tem como não aparecer. Então, tem esse lado. E outro lado é o nosso trabalho mesmo, né? Eu fico pensando assim, nós, enquanto profissionais, a gente quer crescer, quer evoluir. E ficar cuidando de papel, gente, na boa, né? Onde que a gente vai parar? Então, nós precisamos, gente, e eu coloco aqui as palavras, né? Foco, consistência, conhecimento multidisciplinar. Essa equipe existe para isso e a gente tem que dar esse foco, essa consistência, ter os conhecimentos variados para a gente conseguir ter a continuidade, ter uma gestão estratégica e crescer profissionalmente. Não adianta, tá? Então é aquela história, onde nós queremos atuar? Nós queremos atuar no papel ou na gestão? Isso, eu sei que isso tem muito a ver com a maturidade da empresa, com o que a empresa espera. Só que a gente tem que cuidar também, porque a gente tem essa tendência a sempre colocar a culpa na empresa. Lá não tem jeito não, lá eles só querem papel, né? A gente tem essa tendência, eu também tenho,
de fazer esse pré-julgamento. Mas aí eu paro para pensar no seguinte, falo, não, calma aí, eles querem isso porque eles não sabem, eles acham que é isso. Eles não sabem o poder que tem uma área como essa na empresa. Não sabem. Essa semana mesmo eu falei com uma empresa sobre isso, que é o diretor de uma empresa grande, gente. Não sabia a diferença da área de controle de qualidade e da gestão da qualidade. Falei, mas o que você está falando? Não é tudo qualidade isso daí? O que é esse negócio de gestão de qualidade? Então, veja só como é que é. As pessoas não sabem. Quando a pessoa não sabe, ela vai ter um julgamento errado, ela vai para o caminho errado. Agora, então, se a gente jogar a bucha para a empresa, a gente vai ficar nessa. O que eu sempre falo, respira, conta até 10. E a gente tem que pensar, gente, eles não sabem disso. Então, sou eu que tenho que informar. Sou eu que tenho que mudar. Através de ferramentas, de estratégias. Essa é minha briga, gente. Essa é minha briga o tempo todo. Eu vou sair daqui já, não estou me despedindo não, viu? Só porque esse aqui era o último slide. E vocês já nos conhecem, né? Qualquer coisa que precisarem, sempre estamos à disposição. Eu quero abrir outro documento aqui para vocês, que é uma forma da gente começar a mudar a chave, ir virando a chave, sabe? Como o nosso tema era equipe, então eu trouxe uma ata aqui para compartilhar com vocês. Essa ata, ela está dentro do nosso treinamento, assim como todos os documentos e temas dessa parte de gestão estratégica, dos indicadores, de como construir, estão todas lá, tá? Na nossa formação de HACCP, justamente porque nós temos que fugir do papel, gente. E é nossa função fazer isso. Se a gente não fizer diferente, continuaremos sendo vistos como pessoas burocráticas e pronto. E não é isso que nós queremos, tenho certeza que não é o que vocês querem. E aí, só que isso exige um esforço da nossa parte. Isso me lembra muito aqueles treinamentos, os treinamentos que a gente dá de higiene, né? A gente fica... A higiene, hábitos higiênicos, a gente fica com aquela sensação que a gente está sempre falando a mesma coisa e as pessoas não entendem. E aí eu sinto isso, não sei se vocês sentem, mas eu sinto. Gente, isso é tão óbvio. Meu Deus no céu, não é possível que essa pessoa não está assimilando que isso aqui é um lixo que está sujo e que ela tem que lavar a mão depois que ela mexe no lixo. Sei lá, estou falando um exemplo aleatório. Muitas vezes eu fico indignada com a história, que eu não acredito que a pessoa não está entendendo. E aí a gente tem E isso acontece com o HACCP, com a nossa atuação. Exatamente assim que acontece. Aí a gente tem que dar um passo para trás e pensar assim, gente, as pessoas não conhecem. Elas de fato não conhecem. É nosso papel criar a base. Em se tratando de hábitos higiênicos, temos aí a cultura de segurança de alimentos, que é um programa que é contínuo também, que também tem indicadores, que também tem que ser acompanhado, justamente porque as pessoas são pessoas e cada uma absorve o conhecimento de uma forma, demora um tempo para se conscientizar, uns demoram mais que outros. Então, a gente não... Isso é um trabalho mesmo que não tem fim, sabe? Essa aqui é uma ata, então, gente... Lembra que eu falei, né, pessoal? A gente precisa ter os assuntos pré-definidos. Isso aqui eu estou falando no pós. Eu tenho aquela papelada toda lá daquele HACCP prontinha. E agora, o que eu faço com isso? Agora é a visão estratégica, é isso que eu estou batendo. É nesse ponto, gente, que eu tento lutar ali nas consultorias, nos meus treinamentos, porque construir o método é importante, é necessário, mas manter o método é que vai levar a gente para esse patamar que a gente está buscando. Então, essa seria uma ata que a gente faria pós-implementação, tá? Então, eu coloquei aqui algumas entradas, que seriam situações obrigatórias, vamos dizer assim, de se parar para pensar em algum momento todos os meses na reunião. São alguns temas. Isso aqui é justamente para quê? Para falar para as pessoas o que a gente vai fazer nessa reunião. Nós vamos discutir todos esses tópicos aqui. Ah, pode ser que um dia não tenha um assunto, não tenha outro? Lógico, pode ser. Não é que toda vez você vai falar. Mas você vai olhar e vai pensar.
Eu tenho alguma coisa sobre isso relevante para tratar? Isso é a pessoa, é conhecer as regras do jogo, isso é jogar abertamente, as pessoas saberem. E mais do que isso, elas receberem responsabilidades para acompanhar e dados para levar numa reunião como essa. Eu sei que na indústria a gente já faz reunião de indicador, já faz análise crítica, que é uma vez por ano. A gente já tem isso, que muitas vezes também, vamos falar a verdade, são feitas mais que para uma cumprir tabela do que qualquer outra coisa. Vai lá só para a área apresentar o indicador e o outro falar, ó, ele não fez, ó, o meu tá melhor. Eu sei de todas as questões, eu sei que já existem reuniões que têm esse intuito, mas, gente, de novo, tudo depende de como a gente leva isso, de como a gente conduz isso, da relação que a gente faz com o tema. Então, depende, tudo depende. Se a gente generalizar, a gente vai ter sempre aquela nossa ideia que nada vai dar certo na gestão da qualidade. Isso aí não funciona, lá nunca funcionou. A gente tem que também... Isso é um exercício até nosso, muitas vezes, porque às vezes nem a gente acredita. Gente, antes de entrar nas pautas, eu só quero ver se tem alguma dúvida aqui que eu passei batido e que, de repente, né, enfim, vamos ver aqui. O Alexandre Acheron falou, calma, deixa eu voltar. O Luciano aqui estava dizendo que vai mandar por e-mail, eu já tinha falado, né? Mandou aqui também o nosso link do treinamento do HCCP, com todas essas informações que eu já disse. Ainda vou falar mais disso, tá? Se vocês quiserem conhecer, gente. Aqui a Fernanda está falando assim, seria interessante comentar um pouco sobre como contextualizar essa segmentação em auditorias. Digo, como explicar para o auditor, no momento da auditoria, que nem todas as pessoas da ESA participam de tudo? Já tive dificuldades com isso. Ótima pergunta, Fernanda, ótima colocação. Isso aqui é a tal da regra do jogo. Por quê? Quem que define a equipe? A empresa. Se eu quiser na minha empresa só ter pessoal da área técnica, eu tenho. Eu não preciso envolver outras pessoas, se eu não quiser. Não é? Então, agora, se eu quiser dar um passo a mais e ter mais gente, eu vou acabar tendo dificuldade na formação. Então, tudo é de você deixar isso combinado. São as regras. A minha equipe é essa, as responsabilidades estão divididas. Nessa ata, eu até coloco as responsabilidades aqui. E é assim que a gente trabalha. Não quer dizer que as pessoas não possam fazer os treinamentos. Por exemplo, eu tenho uma equipe de uma empresa que faz o nosso treinamento de formação do HCCP integrado, esse aí que vocês vão conhecer, mais a parte de gestão estratégica toda do HCCP. Todo mundo fez tudo. Tinha gente do comercial, tinha gente do RH, eles optaram por isso. O pessoal vai fazer. Claro, dito e feito. Obviamente, alguns temas, pessoal que era de comercial, compras, não entenderam muito bem. Mas foi uma decisão deles. Então, eles fizeram o treinamento, mas os pontos que eles tinham que focar, você é comercial, olha aqui, seu olhar está aqui. Você é compras, seu olhar está aqui. Você é do P&D? Aqui, entendeu? Então, a gente trabalhou isso, porque dentro das responsabilidades de cada um, eles puderam se especializar mais, vamos dizer assim. Estudar mais sobre o tema, tirar mais dúvidas, tanto que muitos tiraram dúvidas comigo específicas. O do RH, era uma menina, do RH, tirou dúvidas comigo sobre o RH e a atuação dela dentro do HCCP. Então, isso foi muito legal. Desperta isso nas pessoas e também tira aquela responsabilidade, aquele peso. Gente, eu tenho que entender tudo esse negócio aqui que é grego. Pessoas que não são mais tão técnicos. Então, Fernanda, é ótima colocação isso aqui. E realmente, se a gente não deixa isso claro com a equipe, com toda a empresa, nas auditorias, a gente tem problema mesmo. Mas se tiver claro, eu te garanto que não terá. Já passei por isso, já passei por auditorias nesse formato, e tudo depende de como a gente coloca a situação, sabe? A Sharon está falando assim, ó. Nas reuniões de ESA, no mínimo você tem que saber que haverá pendências da reunião anterior para resolver. Não é desculpa não saber o que vai rolar na reunião da ESA. Isso, ótimo, Sharon, isso aqui também. Com certeza, sempre tem pendências. E aquelas pendências eternas
que também que fica aberta lá, a ação aberta e ninguém cumpre com o negócio que a gente quer morrer do coração e acontece, né? Mas com certeza, um dos temas também que tem que ser tratado sempre, eu nem sei se isso aqui está aqui, sabia? Até você falou isso aqui, eu vou olhar. Caso não esteja na pauta, tem que se colocar as ações abertas ou pendências abertas. E o Alexandre está falando assim, na verdade, trabalho qualidade há mais de 10 anos, era da indústria automotiva, há 1 ano e meio está trabalhando na indústria de alimentos. Precisa mudar bem a cultura sobre a qualidade nas atividades, precisa mudar essa cultura urgente. Fala até mesmo da cadeia de produtores, fornecedores. Aqui na empresa eu estou implementando departamento novo. Minha dica é a valorização do profissional da qualidade, busquem fazer a diferença. Alexandre, você falou tudo aqui. Você falou da cultura de segurança de alimentos, de trabalhar com as pessoas. A cultura, tem algumas pessoas que estão no nosso programa aqui, talvez até podem falar. A construção da cultura é um processo gradativo, um processo de continuidade. Então, sempre eu tenho que fazer ações, sempre eu tenho que agir em cima disso, trabalhar, deixando para as pessoas claro a função delas. Sabe aquela coisa, expectativa, né? O que eu espero? Qual que é a expectativa que eu tenho em relação ao que você faz? A gente não deixa isso claro. Então, a gente fica se decepcionando com as pessoas, mas aí a gente fala, pô, peraí, eu deixei claro? Não. Então, isso tudo é realmente, assim, foco nas pessoas. A construção da cultura é algo que está paralelo a tudo. Enquanto a gente está trabalhando HACCP, implementando norma, fazendo food defense, fazendo não sei mais o quê, a gente está aqui do ladinho, construindo a cultura. Ações, como eu proponho no nosso programa aqui, ações mensais. Porque o negócio tem que estar vivo. Não adianta. A pessoa entra, sai da empresa, troca de área, tem que estar sempre na ativa. Bom, a Gleiciane está dizendo que me sinto um extintor de incêndio na parede. O Gleiciane, somos 2, 3, 4, sei lá, acho que todo mundo, né? A Sayonara estava dizendo a mesma coisa. Que se sente um extintor... ela está dizendo, respondendo, né? Me senti assim também, porém vamos seguindo na luta. Acho que, gente, todo mundo já se sentiu assim um dia, às vezes mais, às vezes menos, porque a gente acaba entrando nesse ciclo e é difícil sair. Parece que é mais fácil ficar só apagando incêndio e fazendo papel do que tirar um passo, dar um passo para trás e mudar. Mas não é, gente. Toda mudança dá trabalho, mas o caminho melhor é esse, não adianta. O Antônio está apoiando o Alexandre aqui, dizendo que já passou por isso também. O Carlos está dizendo, o pessoal aqui me fala que fico colocando entraves. Além de tudo, nós somos aquelas pessoas que a gente fica inventando coisas, né? Arrumando coisa para a cabeça. O pessoal apoiando aqui, ó, a Gleiciane na luta. A Cleise falou que o óbvio é relativo. Para ser óbvio, tem que ser bem claro para todos. Exatamente, o óbvio é totalmente relativo, depende muito da... Por isso que na cultura, construção da cultura, a gente fala, a cultura, ela depende muito de cada pessoa, as pessoas trazem um conhecimento particular, então a forma que eu me comunico com as pessoas tem que ser diferente, eu tenho que diversificar a minha comunicação, porque cada um absorve diferente, uma coisa é fácil para mim, não é fácil para você, por isso que no programa da cultura... Eu falo sobre isso também, sobre diversificar. Não adianta ficar só treinando, falando, né? Falando. A gente tem que fazer ações, agir de formas diferentes, tá? O Alexandre está dizendo aqui, sempre digo para o pessoal da qualidade, sistema da gestão tem que mostrar resultado. Exatamente. Inclusive, eu chamo o nosso programa HACCP, eu chamo ele a primeira parte de integrado, porque eu faço a construção do método, e a segunda parte eu chamo de HACCP com resultados. Porque parece bobeira, mas não é, gente. É o que eu vou mostrar para vocês agora, para a gente ir caminhando para o fim aí. É isso, Antônio, aqui, ó, gradual e constante para a implementação da cultura. Bom, tiverem mais colocações, podem fazer. Agora eu vou deixar para olhar no final, tá? Então, aqui, esses são os dados que, no mínimo, a gente poderia pensar assim, peraí, gente, vamos trabalhar, vamos levantar informações sobre isso para levar na reunião? Como a Sharon bem lembrou, o primeiro assunto deveria ser, sem sombra de dúvida, as pendências. E depois a gente tem que pensar, bom, indicadores que a gente pode ter, que é super comum, gente. Quem que não tem um indicador de reclamação de clientes?
Toda indústria tem. Todo mundo. O que falta? É você filtrar esse indicador, é você ter um olhar no sentido de perigos para a segurança, para a saúde, situações de perigos mesmo que possam impactar no meu HACCP, no meu estudo de perigos. De repente, um negócio novo que nunca tinha acontecido e começou a acontecer, ou algo que vem acontecendo repetidas vezes e acontecendo mais numa determinada época. Então, o que falta é a gente ter um olhar, porque a gente faz também indicadores genéricos e não filtra o tema de interesse. Aqui a gente está falando de perigos. HACCP, que tem esse nome, a gente fala HACCP, nem deveria mais chamar assim, gente. A gente chama a PPCC, HACCP, por uma questão de costume nosso. Isso, mas é totalmente errada essa terminologia, né? Não tem muito sentido. Isso é um estudo de perigos e medidas de controle. Esse é o estudo. Então, esses indicadores, aqui eu coloco comercial, porque entradas de reclamação de clientes pode entrar pelo comercial, pode ser essa área mesmo a responsável por fazer essa gestão. Pode ser, como em muitos casos também, que o comercial recebe, passa para a qualidade. Tem vários formatos. Isso aqui que eu coloco na frente não é nenhuma regra, porque cada empresa ela é construída de uma forma, tem as responsabilidades. Isso aqui é particular. Mas são temas para a gente pensar. A parte de informação sobre o uso do consumidor em relação ao produto, coloco P&D aqui, porque, gente, isso aqui a gente fala muito na construção do HACCP e pouco se faz em relação a isso. Sabe o uso pretendido? Quando a gente fala de uso pretendido, eu tenho que estar de olho não só no meu produto que eu fiz para tal coisa que eu planejei, mas se as pessoas estão fazendo usos indevidos no meu produto. Eu dou bastante exemplos disso no treinamento também. Então, isso aqui não é só na hora que eu estou construindo o plano. Isso aqui é todo momento. A gente tem que estar de olho. Quem é do P&D, se tem essa área, se tem o desenvolvimento de produtos, tem que estar atrás de informações sobre essa. Informações sobre cases, recalls, surtos, não só da sua empresa, não só na sua cidade, no mundo todo. Hoje a gente tem muita informação. Aliás, é muito mais fácil ter informação fora do que dentro, porque no Brasil ainda a gente é muito fraco. E informação tem melhorado, mas ainda é fraco. Mas a gente tem, Estados Unidos, se a gente pesquisar na União Europeia, a gente consegue identificar algumas situações que pode nos ajudar. Situações que, nossa, é o mesmo produto que eu fabrico. Olha o problema que eles tiveram. Será que eu não tenho que ter um olhar? Então, a gente levar isso aqui mantém viva a nossa pesquisa pelos perigos, sabe? A gente está sempre pensando. Claro, pode ser que tenha meses que não vai ter nada, não vou levar nada, mas eu tenho que ter uma pessoa atuando nisso, pensando nisso. A parte de legislação, gente, quanta legislação que não está mudando. Eu até agora não consegui estudar direito a legislação da água. Eu estou aqui, eu começo, estudo uma parte, vou, estudo a outra, para poder planejar, passar alguma orientação, né, pessoal dos nossos alunos. Nós temos já orientações, lógico, gerais sobre a portaria da água, mas, gente, não sei se vocês já pararam para ler na íntegra. Tem muita coisa ali, a gente tem que ler aquilo do começo ao fim. Então, quem que está fazendo isso? Cadê o P&D? Cadê regulatórios da empresa? Que tem que levar a informação. Mudança na legislação pode afetar os nossos perigos também, que a gente estuda, que a gente levanta. Como é que eu não vou tratar isso aqui? Nessa reunião é reunião para isso. De repente, muda lá o negócio, muda uma característica, muda um limite de um metal pesado, e você tem que fazer com que isso mude. Um grande problema da água que a gente está passando, que muitas empresas vão passar, principalmente quem tem ETA, é a questão da turbidez. A turbidez da água é um parâmetro que, em muitos casos, ela acaba dando fora daquele limite, sabe? E meio que fica por isso mesmo. Porém, agora vai mudar bastante coisa. É claro que é gradativo, né? Estão prometendo mundos e fundos aí com essa portaria da água, que vai ter uma melhor fiscalização, vai ter um sistema que a empresa vai ter que colocar o plano de amostragem, e aí vai fiscalizar melhor. Claro que isso aí não vamos também acreditar que vai ser amanhã, mês que vem, vai ser com o tempo, mas tem melhorias. E a turbidez é uma situação dessa que teve alguns critérios modificados em cima disso, e
a portaria e toda a discussão em cima disso é bem clara. Tem que regular a ETA. A turbidez tem que ser mantida no nível que tá lá na portaria. Então, gente, isso aqui tem... Por quê? Porque tem relação com perigos da água para o alimento, para a lavagem das mãos, para o que for. Então, cadê a pessoa que tá ligado com na empresa, ligado com essa questão da legislação para levar e discutir o que vai ser feito em cima daqui? Dei esse exemplo aí, tem várias coisas, né? Outros indicadores relacionados a reprocesso, falhas, isso tudo faz a gente abrir a mente também. Por que está acontecendo tanto reprocesso? Está aumentando? É uma taxa que está normal, porque sempre foi assim? Porque isso influencia na nossa análise de perigo. Será que a gente não está esquecendo de olhar para alguma coisa? A parte de reprocesso por falha de limpeza, e aqui muito quando tem alergênico, isso aqui acontece, né? Que também é uma situação delicada. A parte dos colaboradores mesmo, avaliação de higiene, a parte de cultura, a própria construção da cultura. Eu até coloco aqui embaixo, ó, resultados de campanhas, cultura. Isso, claro, quando você já implementou o seu programa de cultura, você já tem ações, vai ter os indicadores e vai ter que levar isso para a discussão. Vai ter que... Tá sendo bom. Eu fiz uma ação, de repente você fez uma campanha lá para a cultura, tem que ver, foi legal, surtiu efeito, as pessoas melhoraram, pioraram. Isso tudo tem que ser discutido. Aí, voltando aqui, ó, a parte de compras, né? A parte de fornecedor, os desvios, as avaliações de fornecedores, situações particulares com fornecedores que devam ser tratadas, que levam a desvios do processo. A parte do saque, mas não é realmente tratar dados. Por isso que eu chamo de indicadores, porque eu gosto de ter uma visão disso aqui por meio de gráficos, formas que eu consiga ter uma visão. Vou até mostrar para vocês aqui alguns exemplos. A parte da estrutura, avaliação estrutural. Ó, tem um negócio lá que está quebrado faz 20 anos, ninguém conserta. O que está acontecendo? A parte das auditorias internas, externas, também se aconteceram naquele período. E se tiveram algum problema interno de sabotagem, de recall na própria empresa, tá? Outra coisa que é pauta, que tem que ser pauta, é a questão de mudanças. Gente, quantas vezes a produção não faz uma mudança louca lá no layout, não informa ninguém e fica por isso mesmo, e depois a gente tem que sair correndo atrás do prejuízo. Isso é pauta. Se tem algum planejamento, algum ajuste de estrutura, alguma mudança impactante, todo mundo que está na equipe tem que saber e levar isso para discussão. Gente, olha, estamos pensando, ou existe um projeto. Eu vejo muitas vezes a qualidade sendo o último a saber, a gestão da qualidade sendo o último a saber de uma mudança importante que vai levar a perigos no processo. E aí não tem a oportunidade de discutir. Então, vejam, esses seriam os pontos. Todo mundo tem que saber que essas situações serão tratadas e algumas específicas ficarão sob responsabilidade de algumas áreas que vai alimentar a informação. Então, a reunião ela é feita de um tempo. Se você faz mensal, você faz no começo do mês, é referente ao mês anterior. Simples. As ações de saídas, né, que a gente fala, são as ações que naquele momento que você se reuniu, foi decidido fazer. Então, tem a ver com questões de melhorias, atualização de perigos, parte de investimento, treinamentos e até correção de layout. Né? Isso são só exemplos, tá? Mas, no fim, são as ações. Aqui, gente, olha só. Eu vou mostrar para vocês algumas... Como que seria, né? Então, eu colocaria aqui num texto, dividindo as entradas. Todas as entradas que eu apresentei ali no início, eu separo por tópicos e vou colocando. Então, a parte de reclamação do cliente... Por exemplo, eu foco nos objetos estranhos, que para mim pode ser um problema. Aí eu levo lá a situação. Se eu estou fazendo uma reunião em junho, eu levo o resultado até maio. Né? Vai importar para mim o resultado de maio. E vou falar sobre as ocorrências, vou levar... Porque, claro que aqui a gente vai discutir situações relevantes. Óbvio, se não teve nada, ou se é uma situação que já é comum, segue a vida, né, gente? Não tem essa.
Então, toda essa parte aqui de indicadores, eu falo no treinamento que eu estou falando aqui para vocês, nosso treinamento, essa parte de construção faz parte da construção do método, faz parte da construção do HACCP. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que construir essas ideias para a gente ter assuntos para levar nas reuniões. Então, como reclamação dos clientes. Olha, aqui... Tá vendo? Aqui eu já deixo até as ações propostas logo abaixo, que são as ações relacionadas a esse problema. Só vou ler essa aqui como exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, realizar ajuste no detector de metais, colocar câmera adicional no armazenamento e no invase. Porque era um perigo físico, de repente poderia ser algo relacionado a uma sabotagem, por exemplo. Tá? Aí nós temos aqui a parte de alteração de legislação, informação de cases, de recall. Se não foi identificado, coloca, não foi identificado nada. Agora, se foi, aí você coloca. Coloquei até um exemplo aqui, olha, de uma ocorrência de um recall que aconteceu, né, do milho verde da marca Quero, que foi um problema lá em 2020. Então, aí eu faço o descritivo, a fonte de onde eu tirei a informação e levo como uma pesquisa lá nesse mês. Olha, aconteceu esse mês essa situação e, de repente, é uma empresa de milho verde, então vale a pena a gente parar e pensar nisso. Atualizações de legislação, até trouxe algumas aqui, já falei da portaria de água, que eu até fico aqui em pânico, que eu tenho que estudar, me lembra que eu tenho que estudar. A portaria a 498, que veio alterar a 20, né? Que a gente utiliza como norte na parte de equipamentos, parte de gestão de controle dos equipamentos de contato e as coisas que estão sempre mudando. Bom, então, toda a legislação, ela me faz refletir sobre o meu estudo de perigos. Aqui, por exemplo, a parte das análises de água, que eu tenho que reavaliar. Sempre vou ter uma ação. Olha, aí aqui a questão do alergênico, você pode levar um indicador sobre o custo que você tem tido com reprocesso por conta de alergênicos, e aí você mostra. Se for algo que está bem controlado, por exemplo, aqui, se a gente olhar, algo que está mais controlado. Então, de repente, naquele mês, você não tem nenhuma ação. Ó, melhorou. É legal você também mostrar na reunião algo que evoluiu. Estava ruim e evoluiu. Isso também é válido. Reprocesso com quebra de vidro, também. E aí vai, né? Aí temos aqui, ó, indicadores para cultura. Essa avaliação que eu faço em relação à cultura com colaboradores dos setores, fazendo entrevistas, é uma ação que a gente implementa para a construção da cultura. Então, todo mês a gente escolhe 2, 3 colaboradores ou um colaborador de cada setor para conversar, trocar uma ideia, ver o que eles sabem em relação aos temas mais importantes de segurança de alimentos. A gente tem no nosso programa todo um checklist também para você se basear. E aí você pode avaliar como que cada setor está diante desse conhecimento de cultura, tá? Até coloquei aqui, olha, continuar implementando o programa da cultura LifeQual e seguir monitorando. Eu peguei alguns dados reais, tá? Alguns dados que a gente aplica mesmo. Olha, qualificação de fornecedores, todo o acompanhamento de fornecedores qualificados, com restrição, não qualificados também. Isso tudo, veja que para você fazer uma reunião dessa, você tem que reunir os dados para chegar e conversar. Então, existe um trabalho para fazer isso. Samira, não vou conseguir fazer todo mês. Faça a cada 2 meses. Mas tem que manter vivo esse estudo. E aí você nunca mais vai precisar fazer ata fake na sua vida. Olha, ocorrências de recebimento, tá vendo? Aqui é numa farinha por metais, contaminação de metais, é algo que a gente monitora. São dados que eu coloquei aqui, dados reais misturados, né? Sem identificar ninguém. Bom, olha, reclamação de consumidores. Quem vende direto para o consumidor final, além da reclamação dos clientes, precisa estar de olho na reclamação dos consumidores também. Isso dá um bom indicador. Se você focar em problemas que são reincidentes, situações que acontecem sempre, né?
Outro aqui, ó, avaliação estrutural da limpeza, que são acompanhamentos que a gente faz da limpeza, da organização dos setores, e a gente consegue plotar em gráficos para acompanhar isso. E aqui é do mês de maio, eu coloquei um exemplo. Esses indicadores eu estou colocando para exemplificar o que a gente deveria levar nas reuniões. Se você não quiser trabalhar com indicadores gráficos, quiser só levar o dado isolado, tudo bem também. É que o gráfico ele te permite uma visão a longo prazo, ao longo do ano, né? Nessa tecla que eu fico sempre batendo para a gente pensar em quais indicadores a gente vai criar, como vai ser, né? E aí essa parte toda a gente detalha, eu detalho ela no nosso treinamento também, que é o treinamento do HACCP que eu falei para vocês. Olha, aqui é o treinamento de cultura, avaliação da cultura, né, de segurança, com uma outra carinha. Por quê? A cultura, ela não é só avaliada por meio de entrevistas com as pessoas, por meio de provinhas que de repente você possa fazer. Não, a gente avalia por meio das ações que a gente faz. Se você cria uma ação, por exemplo, uma ação onde você vai coletar ideias das pessoas em relação a um tema. Você vai abrir, tipo, caixinhas de sugestão, e você abre e depois coleta os dados, tá? E aí a gente avalia a campanha. Olha, foi legal, as pessoas participaram. Eu fiz recentemente em uma empresa a campanha da cultura, uma campanha como essa, era assim, a gente tinha um perigo, que era um problemão que eles estavam tendo já recorrente. A gente abriu essa caixinha de sugestão, foi literalmente uma caixinha de sugestão. A gente abriu, separou por setores para que a gente pudesse quantificar quantas pessoas participaram de cada setor. E a gente abriu, pessoal, a gente precisa de ajuda. Esse problema é recorrente, o que vocês acham? Contribuam com ideias, o que a gente poderia fazer para melhorar. E isso tudo eu chamo de campanha, porque mexe com as pessoas. Eu falei de um perigo que está sendo recorrente, eu coloquei as pessoas para pensarem naquilo, para participarem, se sentir integrantes de todo o sistema. Então, isso é muito legal. Isso faz parte da construção. E aí, se você fez uma campanha naquele mês, você também pode avaliar, certo? A parte de, nunca esquecendo aqui a parte das discussões, das mudanças todas, porque se houveram mudanças, eu também preciso discutir, eu preciso falar sobre isso. Desculpa, se houver ou não, se vão ocorrer mudanças, para ver se eu tenho que agir de alguma forma. Então, eu já sei, veja, as regras do jogo, elas estão traçadas. Eu já sei o que eu vou discutir. No final, eu faço um resuminho, coloco todas as minhas ações que ficaram combinadas, quem que ficou responsável e a data, um planinho básico de ação. Agora, a sacada da gente ter essa ata é a gente manter o nosso plano vivo, nosso estudo de perigos vivo, manter as pessoas envolvidas e entendendo o seu papel dentro desse contexto. Fica fácil o comercial entender o papel dele, fica fácil a produção entender o papel dela, o controle, o P&D e qualquer área que você tiver aí, a forma que você organizou. É deixar claro o que a gente vai fazer, o que a gente vai discutir, delegar tarefas, não construir. Por isso que isso vai desde o começo. Na construção da metodologia, vai desde a implementação até a gestão estratégica. Temos duas partes aqui. Temos a parte da implementação, que é a primeira, e depois a gestão estratégica do negócio, que é pegar o plano implementado e fazer a gestão dele, mostrando resultados, como vocês falaram aqui no chat. Mostrar resultados, é isso que faz a diferença. Deixa eu ver se alguém mais ficou com alguma dúvida. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, ainda podem, a gente ainda tem um tempinho, tá? Para dúvidas, se ficaram. E eu convido vocês a conhecer o nosso treinamento de HACCP, que tem essas duas visões, desde a construção até a gestão. O Luciano já deixou aqui, depois vocês acho que vão receber também. Enfim, não sei se vocês viram, ele pode colocar aqui novamente o link. Como eu disse, a nossa reunião teve esse objetivo de disseminar esse conceito, esse HACCP diferente, mesmo que vocês não façam, não vou fazer com a Samira, não vou fazer na Life Quali, mas que vocês entendam que a visão, ela tem que ser assim.
A visão tem, para a gente sair do papel e fazer diferente, a gente tem que agir diferente. E tá aqui uma forma que vocês podem começar, tá? Ter uma ideia também de agir, pensar numa ata. Não precisa necessariamente ter todos os links todos os itens que eu coloquei. Comece devagar, comece com o que você consegue e vai melhorando com o tempo. Eu acho que isso é uma melhoria contínua, né, gente? A gente não consegue mudar do dia para a noite. Então, deixa eu ver aqui o pessoal falando. A Vera precisou sair, eu nem vi, mas já saiu. O Wellington, muito bom, parabéns, obrigada. Eu que agradeço, Wellington. Gleiciane, maravilhoso. A Vanessa Soares, oi, Vanessa, excelente trabalho. Algumas pessoas eu não vi quando entraram no começo, estou vendo só agora aqui. A Sayonara, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente o seu nome, qualquer coisa eu já peço desculpas aqui. Agradeço muito a sua contribuição. Gente, eu que agradeço vocês estarem aqui, se dedicarem para isso, para pensar nisso, porque a gente fica tão atribulado ali na nossa rotina e quase que a gente não encontra muito tempo para sair desse ciclo e mudar, né? Ó, o Luciano deixou aqui de novo, gente, a oportunidade de treinamento, se vocês tiverem interesse. Eu não falei, mas nós juntamos as duas ideias, por isso que ele tá 2 em 1, né? Tá a parte da construção e da gestão. Acho que eu falei, né, sobre isso. A Flávia disse aqui, excelentes sugestões para ministrar as reuniões. Que bom, Flávia, é isso aí, vamos tentar, né? A Sayonara disse, vai de encontro com o que pensa, para funcionar precisa ser simples, mas que dê resultados. É isso mesmo, às vezes a gente faz umas coisas mirabolantes, uns planos maravilhosos, todos coloridos, todo colorido, e não serve para nada, não adianta nada. O Antônio disse, muito bom, tenho que sair, recomendo os treinamentos, aperfeiçoamento contínuo, faz parte. Bom, acho que ele não vai ver, mas obrigada de qualquer forma. Antônio faz treinamentos com a gente também. Vários aqui, nós temos vários alunos já, né? A Juliana, obrigada por compartilhar conhecimento. A Yasuyo disse aqui, implantamos sua cultura de alimentos na empresa, vamos ver o que vai dar. Mas é dureza, força na peruca, parabéns, você é demais. Obrigada, Yasuyo, você sempre participando, fico bem feliz aí, você com a Sharon. E, não é fácil não é, eu falo já que eu não vou enganar ninguém aqui falando que eu tenho fórmula mágica. Eu não tenho. O que eu tenho é muita força de vontade, assim, de mudar toda esse nosso buraco que a gente vive enfurnado em papel e qualidade visto como a pessoa que fica só checando a vida do outro. Então, eu tenho essa vontade, não é fácil, e busco as minhas metodologias, estratégias para tentar chegar nisso aí. Só que é um trabalho que não tem fim, não. Não pensa que é fazer e ficar paradinho. Tudo que a gente faz exige um esforço e consistência, não adianta, né? Mas vamos lá, isso aí, força na peruca. O Marcos está aqui agradecendo, eu que agradeço, Marcos, sua participação. Mailena, também muito bom, gostou. Ana Maria, já quero fazer o curso. Ai, desculpa, pessoal. Olha, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho várias pessoas que fazem, recebo feedback, fico bem feliz porque ele é prático, então, pessoal, é para fazer na prática mesmo. Tanto que a gente compartilha os documentos, compartilha tudo que a gente usa e que eu uso nas empresas mesmo, que são certificadas. Então é isso. A Márcia também agradecendo, eu que agradeço, Márcia. A Lia, muito grata por compartilhar, parabéns pela didática. Obrigada, Lia, obrigada mesmo. Francisco também, muito bom, obrigado. A Clésia, muito bom, adorei, você é muito competente. Obrigada, gente, obrigada mesmo, viu? Sharon, valeu aí, você sempre arrasa nas explicações. Ai, que bom que você está sempre aqui também, Sharon. A Ana, show, Gleiciane, parabéns. Fernanda, mais uma vez, gratidão por compartilhar seu conhecimento, sempre muito bom ouvir você. Estou tentando não falar muito, né, mas eu falei já, vi. Eu fico levando bronca, que eu falo muito, né.
O Luiz está aqui, excelente sua apresentação e explicação. Luiz aí também, está sempre aqui. Que bom, Luiz, obrigada. A Cleise também, suas contribuições nos ajudam a ter mais ânimo. É o que a gente precisa mesmo, né, Cleise? A gente precisa às vezes, de uma chacoalhada, porque às vezes a gente não acredita que dá para mudar. Mas dá, né? Tem que dar, porque ficar do jeito que tá é que não dá. Não dá para ser feliz. A Sayonara, vencer a briga de produção versus produzir com qualidade. Nossa briga sem fim. A briga com a produção, com a direção, a tal da direção comprometida, que nunca está comprometida, porque no final o que vale não é bem, a qualidade é mais marketing, né? A gente sabe disso. Mas a gente também tem que vencer isso, e isso é muito da ignorância mesmo que as pessoas têm em relação à nossa área. É isso que eu venho falando sempre, por isso que a gente tem que mudar. A Franciane, parabéns, esses momentos são sempre muito produtivos. É muito bom a gente discutir, é muito bom para mim também, sempre que eu estou falando, compartilhando, eu já estou aprendendo. Então, isso é fantástico. A Sayonara diz que parece briga de cão e gato, né? E a gente está aqui para mudar. Isso aí, a gente tem que mudar, gente. Mudar porque não dá, não. Fredson, muito obrigado, eu que agradeço. A Bárbara está aqui. Obrigada mais uma vez. Semana que vem a gente tem reunião, né, Bárbara? Tamo aí, tamo junto. O Alexandre, muito obrigada, excelente conteúdo. A Sharon colocou aqui que o curso de HCCP da Samira é excelente, prático, material extra, ajuda muito e ela está sempre à disposição para dúvidas. Que bom, Sharon. Olha, o depoimento de uma aluna nossa aqui, do HCCP. Eu respondo sempre, gente, isso é verdade. O pessoal até fala, será que ela vai responder? Tem gente que não pergunta porque fala que acha que eu não vou responder, mas eu respondo todo mundo, gente. Sempre. Obrigada aí, obrigada, Sharon, por compartilhar, viu? A Edilene, obrigada, ótimo conteúdo. Deixa eu ver aqui, Ana também, obrigada, ótimo treinamento, Alexandre, muito bom, a simplicidade da explicação. Jarbas, parabéns, obrigado pelas contribuições. A Sharon está falando aqui que eu tinha que abrir um grupo só das loucas estressadas da qualidade para a gente fazer uma terapia em grupo. Eu acho que ia fazer sucesso isso, gente, ia ser sucesso total. Imagina, e é engraçado que quando eu converso assim, nem precisa ser num grupo, mas né, tá ali duas pessoas, a gente vê que a gente passa pelas mesmas coisas. Então a gente vai ter que colocar isso aqui em prática para fazer essa terapia aí, viu? Vou ter que anotar essa ideia para chorar, uma chorar as pitangas para a outra e assim vai. Para contar, o cara da produção me deu essa resposta, o que eu falo para ele, né? Igual aquelas brigas de criança. A Gleiciane está dizendo aqui, a implantação real do plano pode ser usada para validar e reduzir as amostragens de análise microbiológica na RDC. Com certeza, a implementação da HCCP, o HCCP ele foi criado para isso. Antes, quando a gente começou a falar de HCCP, a gente falava assim, é para a gente reduzir controles. Não é bem assim, mas no final vira isso. Porque no começo a gente tem que fazer mais controles, a gente tem que ter mais dados, a gente tem que ter mais informações. Com o tempo é que a coisa vai melhorando, é que a gente vai conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel e, sim, diminuindo análises microbiológicas, diminuindo análises de verificação, diminuindo os planos de amostragem na RDC, né, na RDC 331, como você disse. Mas para a gente conseguir isso, a gente tem que acompanhar os resultados, a gente tem que acompanhar as ocorrências, novos perigos, reclamações, casos, situações internas de ocorrência de problemas. E tendo isso, a gente certamente pode mudar os nossos planos de amostragem, com toda certeza. O Marcos está dizendo aqui que tenho indicado você para os meus clientes e me sinto satisfeito pelos resultados. Vou ler seu livro e participar mais dos seus treinamentos. Tamo junto. Obrigada aí, Marcos. Obrigada pela indicação. E que bom que você vai ler meu livro aí.
Show de bola, espero que você goste. Espero que você goste dele. Que bom. E o que precisar também, tá? Estou aqui à disposição. A Gleiciane gostou da ideia da Sharon aqui, ó, o pessoal tá todo mundo se apoiando, gente. A Vanessa, o pessoal gostou, Sharon. Eu acho que a Sharon ela podia fazer como é que é? Ser a mediadora. Ser a mediadora desse grupo, viu, Sharon? Pensa nisso aí, vamos levar esse projeto para frente. O Alexandre está falando aqui, sinceramente, acho o cara do comercial pior que o da produção. Olha, Alexandre, é verdade. Comercial é aquela coisa, o cara tem que vender, tá ali, seja, né, não tem muita conversa, tem a meta e vamos embora. E aí fecha contrato, fecha um pedido, sem nem saber se a gente pode fazer, se a gente tem condições de oferecer aquilo com segurança, mudanças de formulação, mudanças de produtos, sem a gente ter essa avaliação prévia. Isso acontece mesmo. Mas depende, né? Tem empresas que eu atendo que eu vejo que o comercial vai bem, outras é a produção que é o problema. É complicado. A Flávia está dizendo, bom mesmo é quando o comercial é o dono. Aí sim, aí fechou. Aí se é o dono e está vendendo, aí não adianta, né, gente? Sem análise crítica nenhuma. É verdade. Mas eu falo, gente, a gente tem que quebrar essa barreira porque não é por mal. Não é por mal, é porque, primeiro que a empresa, lógico, tem que vender e sobreviver, porque senão também ninguém estaria lá. Nós aqui estaríamos todos desempregados, não é verdade? Então, óbvio, isso aí é necessário. Então, isso vai sempre ser assim, mas um segundo ponto é porque a gente não mostra muito a nossa cara. A gente não mostra muito o poder que a nossa área tem, as informações que a gente consegue extrair. E isso que a gente tem que mudar. São essas pequenas mudanças, começando por uma reunião de HCCP, por uma visão diferente, começando por uma construção de cultura. Aí a gente vai embora e vai melhorando e vai despertando isso. Quando a gente contribui efetivamente para alguma coisa, é aí que, poxa, você fazia isso? Uma pessoa da diretoria já falou isso para mim, não diretamente, eu estava como consultora, mas para responsável pela área, falou: nossa, mas você faz isso? Você tem esse resultado, você gerencia esse resultado, e a pessoa ficou realmente surpresa. Realmente ela não sabia que a visão e assim que a visão sistêmica que aquela pessoa nessa função tem. Então é isso, gente, é falta de conhecimento, né? A Sayonara está dizendo aqui de liberação da equipe para participar dos treinamentos. Liberação da empresa? Acho que é isso que você está falando, né? Não sei. Não, quando você falou em mudança de cultura, de tudo que tem que mudar, aí essa é uma das partes também, com a dificuldade muito grande que a gente encontra ainda, mas que a gente vai na briga. As pessoas têm que se capacitarem, né? Porque como é que elas vão conduzir um plano desse se nem a dos treinamentos os gestores querem liberar, às vezes, né? Uma dificuldade. Ah, entendi. Não, com certeza. Para fazer aquele treinamento anual, aquele que todo mundo dorme, né? Eu falo. O pessoal vai lá dormir no treinamento. Para fazer aquele treinamento é um sufoco, né? Para conseguir horário. Então, implementar a cultura exige todo um preparo, uma agenda. Claro que você não vai ficar todo mês parado 1h30, porque tem meses que você pode fazer uma ação, como essa que eu falei da caixinha de sugestão, mas envolve as pessoas. Tem alguns meses que tem que fazer treinamento, eu chamo de diálogo, eu gosto de falar diálogo, porque é coisa rápida. O ano vai no direto ao ponto. O ano passado, com a situação do Covid, né, com os protocolos e tudo, a gente não podia reunir muitas pessoas. O que a gente fez? A gente quebrou em DDS, de 15, 20 minutos. Cada DDS era um tema que a gente ia discutindo e a gente não deixou de dar os treinamentos, respeitamos os protocolos e o rendimento foi melhor, porque eu estava conseguindo dar em loco e mostrando em loco algumas coisas que eu precisava que eles compreendessem. Foi bem melhor o resultado do que aquele treinamento de 1, 2 horas. Então, você está vendo? E que legal você compartilhar isso, porque é exatamente isso. Quando a gente foca, a gente divide um tema, fala rapidinho, às vezes na própria produção, às vezes uma orientação que você dá no local. É muito mais produtivo que você parar e ficar ali 1h30 falando de várias coisas.
que óbvio que a pessoa está ali mais preocupada em descansar. Pessoas já me falaram isso. Ai, que bom, agora eu vou ficar aqui uma horinha aqui no ar-condicionado, tava tão calor lá na produção. A pessoa estava ali interessada em descansar. Então, é muito legal isso. Essa é a ideia do Programa da Cultura, a gente ter ações rápidas, distribuídas ao longo do ano. Então, às vezes um diálogo, às vezes uma ação. Muito legal. E a Cleise também complementou aqui, depois que implementamos os DDS facilitou bastante. Tá, qual que é o DDS aí? O que significa a sigla? DSS e os DSS. Não sei se ela está aí. Diálogo de diário. discussão diária. Ah, ok. Seria as diárias e as semanais, dependendo do que tá se pedindo mais no problema, né? Ah, ok. Então, às vezes, isso aí já servia também para a vigilância, que tinha essa questão também, e a gente conseguia ter mais retorno dos funcionários, né? Que era mais rápido, que ao contrário do treinamento, que treinamento realmente eles vão lá para dormir ou lixar a unha. Então, facilitou bastante. E não adianta, você pode até ir lá, dançar, fazer um monte de coisa pessoal, tem uns que vão dormir mesmo. Não, mas bacana. Esses diálogos, eu gosto muito de fazer essas coisas pontuais, por isso de dividir mesmo, né? Uma hora você fala só, de repente, de questões de sabotagem, uma hora só de alergênico, situações pontuais. E paralelo vai medindo isso, né? Com as ferramentas de cultura que cada empresa acaba implementando, para medir a evolução da cultura. Gente, muito legal. Agora fechamos aqui o nosso tempo. Se tiverem mais perguntas também, estou à disposição, claro. Mas era isso, né? Isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Agradeço muito, imensamente a participação de vocês, fico muito feliz que vocês gostaram, né? Tudo que vocês colocaram aqui, as contribuições, as perguntas, as pessoas aqui que também falaram do treinamento, das indicações. Gente, muito obrigada, isso é muito importante aqui para nós. Fico muito feliz em poder ajudá-los e estou aqui à disposição. Eu, Luciano, quando vocês precisarem, tá bom? Vou me despedir de vocês. E qualquer coisa, só dá um grito, como eu sempre digo. Um abraço aí para todo mundo e até a próxima, tá bom?